Eu acho que nesses momentos de crise, né, que a gente vive, e às vezes para quem é mais jovem, nós, né, quem que falou outro dia, né, os velhos de 30 anos, assim, para quem é mais jovem com menos de 30 anos, às vezes pode ser um pouco assustador, né, e até para quem é mais velho também, esses momentos de crise são assustadores, mas eu acho que é muito interessante a gente também pensar que a nossa trajetória como cinematografia no mundo é uma trajetória na crise, né? E a Laís mesmo começou a fazer cinema, e a minha primeira pergunta aqui, começando, é um pouco como começou a carreira de cada uma delas. A Laís fez um primeiro curta-metragem, ou seja, acho que você já havia entrado na escola de cinema antes do curta, em 90, você deve ter entrado, o curta é de 94, você deve ter entrado em 92, um ano após a Embrafilme fechar em 91, assim, né? Esse foi o momento do nada absoluto, né? Acho que tem outra questão que também aproxima o cinema de vocês duas, que é um comprometimento com a narrativa, com o roteiro, com histórias que emocionam. Acho que ambas escrevem, a Thaís já de uma outra geração, mas que também nos curtas, né, traçou uma trajetória e um estilo muito claro, né, até chegar no seu longa, que também dialoga um pouco com esses curtas, e já numa outra situação de mercado, né, numa outra situação econômica, também trabalha em outros projetos, como roteirista para televisão, tudo mais, que é algo que ajuda, acho que na viabilização de uma vida de cinema, mas também, de alguma forma, afasta da produção dos projetos autorais, que era uma coisa que estávamos falando. Então, queria começar, acho que com esse primeiro bloco sobre como que vocês começaram até chegar no primeiro curta-metragem. E qual o papel desse curta-metragem na carreira, né? O porquê que esse formato é importante. E talvez uma pergunta, sem querer ser muito psicanalístico, que nesses curtas, eu posso ajudar nessa resposta, porque eu fiquei pensando sobre isso, já também existia de estilo, de tema recorrente, acho que no cinema de vocês. Alô? Foi. Bom, boa tarde. Prazer enorme estar aqui nesse bate-papo. E, Rafa, admiro muito o seu trabalho. Viu? Nossa, então, assim, uma delícia estar aqui. A gente está se conhecendo agora e já formamos uma dupla, né? Laís e Thaís. Já... Nome de dupla, né? E estar aqui em São Miguel do Gostoso, é redundante dizer que é gostoso. E é a minha segunda vez aqui, eu estive aqui há 30 anos atrás. Então, era outro lugar, mas tão mágico quanto. E muito bom voltar agora, minha primeira viagem. Não dá para dizer pós-pandemia, porque ainda estamos, mas uma sensação muito boa estar aqui, presencial. Bom, eu comecei, na verdade, eu fiz realmente faculdade de cinema, sou formada em cinema pela FAAP, mas antes até de eu fazer cinema, eu já queria contar histórias. E eu tinha uma meta, assim, eu sou dessa primeira geração do vídeo, dos videomakers, né? Eu fiz curso de vídeo. E eu vou pôr a máscara, porque eu acho que eu vou tossir. Ai, meu Deus. Apesar de ter feito teste de Covid hoje, não tenho Covid. Mas eu ainda no ensino médio, eu já queria, na verdade, tinha essa curiosidade de contar histórias com a câmera. E eu me coloquei uma meta muito engraçada, porque o vídeo permitia isso, o vídeo VHS caseiro, né? Que as pessoas já podiam, as famílias já tinham, a minha não tinha, mas uma amiga minha tinha, e eu pedia emprestado. Enfim, sempre dava um jeito de conseguir equipamento. Mas eu tinha que me coloquei essa meta de uma vez por ano contar uma história com uma câmera que fosse o meu ponto de vista, que história eu tinha para contar para o mundo. Ou seja, eu tinha que ter esse exercício narrativo e dar um jeito, de forma simples, e botar naquela tela. E foi muito importante.
E eu consegui fazer isso, uma vez por ano, pelo menos um filme autoral, digamos assim, né? Eu consegui. E aí, na época da faculdade, eu tinha a Secretaria de Estado da Cultura tinha um prêmio estímulo, eu mandei o roteiro, e foi assim que eu realizei o Cartão Vermelho, que aí foi meu primeiro filme em película, que aí exigiu uma estrutura, e porque tinha um pouco de dinheiro, foi possível fazer. Mas, de fato, o curta-metragem teve um caminho muito curioso, diferente do longa-metragem, porque, de fato, na história, né, do cinema brasileiro, a gente chega no momento que a Embrafilme fecha e nada é colocado no lugar, né, assim, fecha uma porta, mas não tem opção, não tem uma política pública preocupada com a produção de cinema, nem produção, nem distribuição, nem nada. Porém, o curta-metragem estava vivendo o que depois foi considerado a primavera do curta. E eu vivi um pouco aquele frisson que tinha no Festival de Curtas da Zita Carvalhosa, em São Paulo. Eu adorava ir. E o meu sonho era um dia ter uma daquelas minhas historinhas sendo projetada ali no MIS, era só no MIS que acontecia. Eu tinha, assim, sabe, um desejo, um sonho. E aí, quando eu fiz o Cartão Vermelho, a estreia foi lá. Então, foi muito emocionante, assim, porque, de fato, tinha uma troca entre os curta-metragistas, tinha um cinema diferente sendo feito, diferente da produção de longa. A produção de longa, até aquele momento, até a que estava sobrevivendo minimamente, tinha uma linguagem mais publicitária, que era onde tinham, na verdade, mais recursos, é o que sobrava dos filmes publicitários. Alguns cineastas de publicidade aproveitavam para fazer seus curtas ou longas, mas estava um pouco na moda essa linguagem publicitária que aí falando da assinatura que você perguntou, eu tinha horror. Eu falei, eu não quero fazer esse cinema. O que era muito bom, e eu aprendi até hoje, assim, e eu uso isso para o meu cinema, que eu tenho que saber que cinema eu quero fazer, mas eu tenho que saber que cinema eu não quero fazer. Saber o que você não quer fazer também é muito importante. E eu acho que foi isso que me deu uma certa gana, e assim, eu quero fazer o cinema que eu acredito. Eu tinha uma coisa um pouco... Hoje eu posso olhar para trás e falar um pouco arrogante, mas que eu acho que os jovens precisam ser arrogantes. Faz parte, é necessário, para justamente surgir o novo, surgir o diferente, na cara de pau. Precisa muita cara de pau. Acho que o cinema ele vive dessa... Essa é a brincadeira dele, né? O tempo inteiro ele está se renovando, renovando, renovando. E nada melhor do que novos cineastas que chegam com essa petulância de falar que agora é outra coisa. Acho isso muito bom. E me preocupa o tempo inteiro. Assim, eu não posso, né, assim, hoje, eu já tenho, né, agora o meu 5º longa, eu volto e meia, eu fico, cadê, né? Cadê aquele, né, assim, precisa, porque tudo te leva para uma zona de conforto. E o que é gostoso no curta-metragem é que você está livre, você tem essa possibilidade. Ao mesmo tempo, excesso de liberdade é perigoso, né? Porque pode ser o nada. Então, eu tinha essa provocação do exercício de que história eu tinha para contar. E o Cartão Vermelho surgiu, na verdade, eu morava numa república, que é esse meu curta-metragem em película, e naquela república eram muitos estudantes de cinema, era uma mistura de pessoas de vários lugares, e a Jane Malaquias, que é do Ceará, ela morava também ali, e ela escreveu um conto chamado Daniel, que aí a gente mostrava tudo para todo mundo, tinha muita troca, né, que eu acho que isso que é gostoso também. E aí, quando eu li o conto dela, eu falei, posso adaptar para um curta? Ela falou, pode. Aí fiz, a partir da história dela, o Cartão Vermelho, que foi, na verdade, para mim, meu cartão de visitas, porque a partir dele eu consegui entrar no mercado de trabalho também. Então, não só o filme viajou festivais e foi premiado, mas ele foi reconhecido pelo mundo né, assim, profissional como ela é do ramo, digamos assim, né? Assim, porque era... E hoje eu olho para trás também, eu como cineasta mulher, eu não tinha noção que não tinham cineastas mulheres. Eu só fui perceber isso depois. E hoje eu vejo, gente, que engraçado, não tinha consciência.
Não sabia. Foi saber... Só quando eu fiz Como Nossos Pais é que eu olhei e falei, nossa, eu já tinha feito um filme sobre esse tema e nem tinha percebido. Fiz pelo olhar... Fiz pelo olhar... Isso que eu acho que é engraçado, quando a gente fala o tal do lugar de fala. Por que precisa ter a diversidade nos júris? Por que precisa ter a diversidade em quem tem a parte criativa? Porque a gente termina falando muito da gente. Então, quando eu fiz o Cartão Vermelho, quando eu li o texto, que a Jane, que era uma menina, escreveu, eu, como uma mulher, li, falei, aqui tem uma história. E não falei, não é que eu vou falar sobre mulher. Não, simplesmente, essa história me interessa, espontaneamente, sem ter que levantar bandeira, nem que nada, é porque estava em mim. Então, eu acho que foi... eu acho que essa também certa ingenuidade, que eu não tinha muita noção que não éramos muitas, eu acho que foi importante também para eu manter a cara de pau. Mas sofri aí um pouco na trajetória, mas não tem problema. Oi, boa tarde. É um prazer para mim também estar aqui com vocês, compartilhando essa tarde, conversando com vocês, Rafa e a Laís. Bom, primeiro que a Laís, no fim das contas, ela foi muito determinante para mim, assim, na minha escolha de carreira. Eu sou de uma cidade, eu sou de São Paulo, como a Laís, mas eu sou de uma cidade metropolitana, que chama São Bernardo do Campo, que é no ABC paulista. E lá, assim, primeiro que a minha primeira opção de formação universitária foi direito, porque eu sempre fui uma aluna que gostava de ler e de escrever, e a escolha óbvia e segura era fazer algo na área de humanas, e dentro da área de humanas, direito. E eu, de fato, entrei na faculdade de direito, fiz... eu nem lembro mais, mas eu acho que eu fiz meio semestre. Hoje eu estava pensando se eu cheguei a completar um ano ou não, mas eu sei que eu tive a sorte de, como direito é uma área que, desde muito cedo, né, que você entra na faculdade, você já pode fazer estágio. Eu fui fazer estágio e isso me salvou, assim, de continuar na carreira, porque, enfim, era um escritório de direito trabalhista, que era um ambiente muito opressor e tóxico, e eu, por conta de ter ido para lá e por conta de uma máquina de xerox que eu tinha que operar nesse lugar, eu falei, não, gente, eu não quero isso para a minha vida. Daí eu fiz 6 meses de cursinho, estudei muito, e sem saber ainda o que eu ia prestar, e olhei o catálogo da FUVEST, e eu li assim, sobre o curso de audiovisual, que naquela época era o 2º ano de curso de audiovisual, que foi quando a ECA juntou cinema com rádio e TV. E eu li as matérias e falei, gente, deve ser muito bom fazer esse curso, né? Ficar estudando cinematografias e vendo coisas. E eu não era uma cinéfila mesmo, porque eu sempre gostei muito de histórias e tinha muita imaginação, assim, gostava de escrever, fazia teatro, mas eu nem sabia que existia, assim, a possibilidade de estudar para ser diretor de cinema ou qualquer outra função dentro da área. Eu descobri lendo o catálogo mesmo, e um pouco, assim, como eu já tinha passado, foi um momento de muita ousadia minha, eu acho, que não é muito característica da minha personalidade, mas que foi um marco, assim. Eu lembro que o dia que eu fui trancar a faculdade, eu fui desistir da faculdade de Direito, a secretária perguntou, tem certeza que você quer desistir mesmo? Você não quer trancar? E eu falei, não, vou desistir, você pode passar a vaga para o próximo da fila, e eu vou ver o que eu vou fazer. Eu acho que nunca mais na minha vida eu tive uma guinada assim, tão forte. Mesmo que eu fosse muito jovem, foi um momento ousado mesmo. A minha mãe, na época, achou estranho, mas embarcou. E daí eu estudei para entrar no curso da ECA, e eu passei. E daí, lá dentro da ECA, eu tive os primeiros semestres que... então, mas falando da Laís, onde a Laís entra nisso. E daí, nesse ano que eu fiquei estudando, eu falei, não, eu preciso ver filmes nacionais, porque em São Bernardo não tinha um cinema de shopping.
e eu via produções majoritariamente estrangeiras, né? Os filmes nacionais que eu tinha visto era de infância, assim, da Xuxa, dos Trapalhões. E eu lembro que o primeiro filme que eu vi nacional de adulto que foi lá pelo fim dos anos 90, eu não lembro a ordem, mas o que mais ficou na minha mente foi o Kenoma, porque uma professora de matemática minha do colegial fez uma espécie de excursão com a gente para São Paulo, para a capital, para a gente ver. Foi a primeira vez que eu fui num cinema de rua, lá na Augusta. A gente viu Kenoma, que, coincidentemente, é um filme de uma cineasta mulher, né? É o primeiro longa, né, da Eliane Café. E daí, na mesma época, teve Central do Brasil. E eu falei, gente, então existe esse mundo, assim, que é o cinema nacional, e eu posso fazer parte desse mundo, né? E daí, em 2000, que foi um ano antes de eu entrar na faculdade, que é esse ano que eu estava já loucamente estudando, o Bicho de Sete Cabeças foi lançado, e não foi lançado em São Bernardo do Campo, mas foi lançado em Santo André, que é a cidade vizinha. Eu lembro que eu peguei o trólebus, que é um ônibus elétrico, para ir ver, sozinha, no shopping, o Bicho de Sete Cabeças, e eu falei, não, nossa senhora, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. E fui prestar vestibular sem saber o que eu faria dentro desse mundo, desse universo do cinema. E, enfim, daí lá dentro da faculdade, os primeiros anos, a gente tinha matérias gerais e compartilhadas, inclusive também um dos primeiros curtas que o nosso professor de História do cinema passou foi o Cartão Vermelho, foi o seu filme, o Cartão Vermelho, e um curta da Tata Amaral, que eu não lembro o título, mas era sobre o roubo de um tênis, que eu acho que eram curtas contemporâneos. É o Viver a Vida. Viver a Vida. E também, assim, Laís, como você, eu vi ao meu redor que a maioria dos alunos, né, do curso eram homens, e as mulheres eram em muito menor quantidade, assim, e sem falar, né, em outras minorias, assim, tinha um aluno negro na minha turma de 30 pessoas, e que é muito meu amigo até hoje, e a gente até conversa sobre isso. A gente, na época, não se dava conta de que a gente de quão poucos nós éramos, né? Uhum. E, quando chegou a época de fazer as especializações, tinha muito... quem fizesse direção não poderia fazer roteiro, porque você tinha que escolher entre direção e roteiro. E eu lembro que os homens já tinham essa segurança, né, que eu acho que essa cara de pau que você está falando, que eu não tinha, de já se dizerem diretores muito cedo, né, e já pleitearem essa vaga. E eu fiquei assim, não, eu vou... Primeiro, assim, eu acho que eu tenho que escolher uma área que eu possa trabalhar, de fato, e ter uma renda, como... O Vitor falou isso, né, que ele se especializou em som porque ele se preocupava com isso, né, em poder, antes de... Primeiro, assim, eu não me via como uma autora, e, segundo, eu tinha que ter uma renda, assim, muito em breve, né? Então, eu me especializei em fotografia, direção de fotografia, e porque eu tinha uma professora mulher, que é a Kátia Coelho, que é uma das primeiras, né, diretoras de fotografia, fotografa longa no Brasil. Então, a presença dela também foi super importante para eu escolher essa área que também era muito, né, dominada, até hoje é muito dominada por homens. E roteiro, por conta de eu ter essa facilidade da escrita e sempre ter gostado muito de contar histórias. E foi isso, assim, no fim eu tive essas duas especializações, não estudei direção na escola, mas, quando chegou no último semestre, que a gente tinha que apresentar os nossos projetos de TCC, eu escrevi o meu roteiro, e ele foi um dos escolhidos para serem produzidos, porque não eram todos os roteiros que poderiam ser produzidos por conta da verba da universidade e tal. E isso causou um fuzuê, assim, porque eu não era aluna de direção, e como que eu ia dirigir, e foi um problema, assim, na faculdade, mas foi o momento que eu agarrei e falei, não, eu vou dirigir esse filme, então, né? Eu posso dirigir também, né? E depois de muitos anos também que eu me dei conta de que toda essa minha... certas travas, assim, que eu tinha em relação a me afirmar como alguém que queria contar suas histórias, não só, né, na fase do roteiro e de colocar no papel. Eu só me dei conta disso muito depois. Mas, enfim, para começar, eu acho que tá bom, né, Rafa? É só esse comecinho, né, mesmo. Daí eu fiz esse meu primeiro curta,
que chama Hoje é o Seu Dia, que é um curta também muito pessoal. Uma das coisas, eu acho que eu fui muito feliz de ter feito essa escolha de me especializar em roteiro, porque foi um momento assim em que eu eu comecei a fazer esse caminho de descoberta de qual história eu quero contar e sob qual ponto de vista, assim, porque como estudante você, não sei, para mim, assim, quando eu entrei na faculdade eu via tantos filmes incríveis que eu nunca tinha visto, né, antes na vida, que essa vontade de mimetizar, né, de copiar, não, quero fazer um filme igual essa pessoa fez. É muito natural, mas ao longo da faculdade, principalmente nas aulas de roteiro, eu fui aprendendo a enxergar quais eram as minhas histórias e que eu era capaz de fazer e que eu iria gostar de ver, né? Ia sentir que era algo... É uma busca de uma identidade artística mesmo, que começou ali e eu acho que é um processo que não se finda. Assim, até hoje, a cada filme, eu descubro coisas que eu tenho interesse. Depois do filme pronto, eu falo, nossa, isso que está aqui realmente já estava desde antes, né? E você vai se dando conta depois. E mesmo essa questão de personagens femininas, né? Os meus curtas sempre tiveram protagonistas femininas, a não ser um deles, que é Os Irmãos Mai, que é meu último curta, porque ele veio de um processo muito diferente, específico, de eu ter conhecido no curta anterior esses dois irmãos e ter tido a vontade de trabalhar novamente com eles. E daí eu fiz a história a partir deles. Mas todos os outros nascem de vivências familiares, coisas muito pessoais, e que tem esse protagonismo feminino naturalmente, né? Que não é uma coisa que eu iniciei, enfim, que eu planejei, né, de ser assim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me dei conta do meu lugar nessa estrutura toda, né, eu passei a escrever conscientemente, né? Não, sim, a gente tem que mostrar mais mulheres em diversas situações e, enfim, com complexidade, conflitos, para além do que a gente já vê sendo reproduzido, né, ao longo dos anos, não só na nossa cinematografia, mas na cinematografia mundial. Mas esse meu curta ele não abriu muitas portas, porque foi um curta que, aliás, eu acho legal falar, assim, para quem está começando também. Foi um curta que ficou muito ruim. Então, gente, tudo bem fazer filmes ruins, porque depois você pode melhorar e fazer depois um pouco melhor. Foi um curta que... foi muito ainda problemático. Ainda era filmado? Ainda era película, né? 35. Aí era assim, um horror, né? Porque era primeira vez que eu estava dirigindo e era um filme em 35 que era 1 para 1, né? Para quem não sabe, assim, você tinha que cada plano do filme você tinha só película, uma chance para acertar, porque você não podia refazer o take, porque não tinha película suficiente. Então eu entrei no set já apavorada, assim, né? E nunca tinha dirigido atores, não tinha, sim. O povo que antes ainda disse, não, ela não pode dirigir. Sim. Não pode errar. Daí, exatamente, não pode, depois não pode errar. E daí você erra, não vou ter outra chance. Mas ainda bem que tinha o Prêmio Estímulo, né? E outros editais. O Prêmio Estímulo, eu acho que é o mais longevo, né, desses editais em São Paulo, no contexto de São Paulo, que financia curta-metragem. E ainda bem que não é o único, né? Depois, ao longo dos anos, a SPCine, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e depois, quando surgiu a SPCine dentro da Secretaria, fomentaram e ampliaram, né, as possibilidades de se fazer curta, inclusive com políticas, né, afirmativas. Mas lá, logo depois que eu fiz o Hoje é o Seu Dia, que é o meu curta de formação, eu fiquei um tempo assim traumatizada, não querendo mais, mas daí de novo vem aquela, não, eu quero contar uma história. Daí eu fiz um segundo roteiro e mandei para um edital, e daí eu fiz o segundo curta, que ainda não é o L nem Os Irmãos Mai, porque com o L e Os Irmãos Mai foi com L, né, especificamente, que é o meu terceiro curta, foi quando realmente deu uma virada assim na minha carreira de curta-metragista, porque foi um curta que circulou muito e que trouxe muitos frutos, assim, né? Mas tem isso. Quando eu lancei o L, que é de 2011,
eu achei que ele foi para muitos festivais e ganhou vários prêmios. E eu achei, não, agora vai ser muito fácil eu fazer o meu primeiro longa, né? E não foi, né? Foi 10 anos depois que eu estou aqui com o meu primeiro longa. Então, tem que ter muita resiliência, assim, né? Não é só ter a vontade de contar ideias, isso eu acho que é o principal, mas tem que acreditar e buscar caminhos, né? Que é um pouco o que a gente vai tentar falar aqui mais para frente, eu acho. Muito bom. Eu fiquei com vontade de saber, a gente pode responder isso ao longo também da conversa, nesse momento do clique mesmo, de quando que, né, essa consciência, chega essa consciência de que você está num lugar, né, menos privilegiado do que os homens na indústria, e como que se estratégias para se romper isso, né? Acho que a Laís, acho que depois também pode contar um pouco dessa experiência na SPCine e enfim, e nos movimentos das mulheres do audiovisual, tudo isso, porque eu acho que é muito importante isso. Nunca é demais repetir, assim, né, que a gente precisa ter uma indústria mais equilibrada e com mais igualdade, assim. Eu queria também, talvez já puxando, sem fazer uma digressão muito grande, mas já puxando para a ideia um pouco da SPCine, do papel um pouco transformador do cinema. Depois do seu primeiro curta, eu não sei muito bem como que você chegou no Cinema Mbembe. Eu conheço o filme que já é um registro de uma experiência que você teve exibindo filmes, né, pelo interior do país, assim, né? Então, já desde muito cedo, com uma percepção do poder transformador do cinema, né? Da exibição do cinema, da formação, que também é um outro projeto que volta na sua vida no Cinetela Brasil. Então, você, de certa forma, é uma cineasta que também nunca abandonou a gestão cultural, entendendo a importância do cinema na sociedade, né? Enfim, conta um pouco disso aqui para a gente. Eu tenho planos, até quando eu me aposentar, eu quero vir para cá, para apoiar aqui o Festival Mostra do São Miguel do Gostoso. Já vim aqui, é aqui mesmo que eu venho. Continuar. Mas, sim, é engraçado, Rafa, porque antes, ali na época da faculdade, nós, alunos de cinema, eu logo percebi que fazer cinema não bastava só conhecer filmes, nem fazer filmes. Precisava fazer política cinematográfica, porque, querendo ou não, esse negócio custa caro, dá trabalho, e é indústria. Indústria significa que é um trabalho em equipe e de equipes muito especializadas em várias etapas. Então, e para isso tinha que ter uma organização. Então eu comecei a participar de associações. Tinha uma associação dos alunos de cinema da FAP, tinha a associação dos curta-metragistas ABD, né, que é documentaristas, mas eram os curta-metragistas que estavam ali. Tinha a APACE, que seria a minha próxima etapa. Então, assim, eu estava muito antenada e participando. E na FAAP nós montamos o Cineclube dos alunos de cinema da FAAP. Antes até eu entrar na FAAP, como eu fazia aqueles mini histórias em vídeo, e eu fiz um curso de vídeo lá na Praça Benedito Calixto, lá na Academia de Vídeo do Tadeu Jungle e do Walter. Eu fiz aquele curso. Aquele curso, para mim, foi assim fundamental, porque eu aprendi a ligar uma câmera. Aprendi o que era campo contra campo. Aprendi, sabe, coisas muito básicas, né, assim. E a gente tinha que fazer um curta-metragem, vai lá e faz. Assim, então, aquela experiência daquele curso, para mim, foi interessante. E aí eu comecei a conhecer pessoas, e a gente via que todo mundo tinha uma pequena produção. E a gente começou, eu juntava, dá teu curta. Eu trabalhei como editora, na verdade, assim, para ganhar dinheiro. Eu também falei, bom, eu preciso ganhar dinheiro, o que eu vou fazer, né? E aí eu trabalhei como editora, então, assim, eu conseguia sempre uma ilha, para pegava um curtão, outro, eu juntava nas fitas, e aí de noite a gente conseguia um bar, ia lá, ficava vendo os curtas. Então era uma mistura de uma balada com ficar vendo curta-metragem, assim. Então eu gostava disso, eu achava muito divertido. E aí na faculdade o grande também, não era uma turma muito grande, mas ai, meu Deus, meu grande amigo, daqui a pouco veio o nome dele, que vergonha falar, esquecer o nome do melhor amigo é foda, hein? Hã? Daqui a pouco vem. Pascoal.
Pascoal Samora, documentarista. E aí o Pascoal, ele tinha uma bolsa na FAAP. Porque sempre custou caro, gente, né? Aquele negócio ali, eu vou te contar. E aí, o Pascoal, a bolsa dele, ele tinha que cuidar do acervo da FAAP com o Máximo Barro, o professor Máximo Barro. Então, o Pascoal ficava lá rebobinando aqueles negócios e tal, e ele ficava contando as coisas que ele via. Falava, você não vai acreditar o que tem aqui. A gente ia para o bar depois da FAAP, ele ficava contando tudo que ele ficava tendo só que rebobinar, né, para não estragar as películas. Vamos fazer um cineclube para pegar esse acervo da FAAP e ficar exibindo para a gente mesmo. Mas aí é que, claro, aí lá vem a petulância. Não, vamos fazer um cineclube aberto para o público em geral. Né? Então, a gente fez... Mas foi legal que a FAAP nos apoiou, no sentido, deixaram a gente ocupar o auditório e fazer as sessões para o público. Era de sábado, todo sábado à tarde, e fazia sessão com debate. E era projeção em 16 milímetros. Então, foi de uma forma muito engraçada que eu entendi um pouco essa cultura cineclubista, e que é muito interessante. É você passar um filme e debater, fazer a curadoria, que filme passar, este. E que você entende o filme também quando você debate, uma pessoa entendeu o filme diferente do que você entendeu. Eu falei, nossa, eu não tinha visto assim. Um filme ele pode ser mais do que só aquela experiência de entretenimento que é legal. Né? Então, eu já tinha isso. E aí, com o Luiz Bolognese, ele foi fazer um curta, eu fui trabalhar no curta dele, enfim, a gente namorou e casou. Tudo muito rápido. E aí, quando eu tinha feito Cartão Vermelho, ele tinha feito o Pedro Senhor, e aquela sensação de exibe no festival no MIS, tudo bem, tá todo mundo lá, aquela coisa, mas aí acabou. Acabou e dá aquele vazio. Então, é só isso? Parecia muito, mas aí também, na hora que acaba, você fala, é pouco. Aí eu falei, então vamos escolher uns curtas e levar por aí. Né? E aí também, tudo um pouco grande demais. Eu falei, gente... Aí, não, mas não é só aqui, tem que ser viajar o Brasil inteiro, levando cinema para quem não tem cinema. Foi assim, a gente foi criando uns porquês do projeto, que é legal, porque deu cara para o projeto. Tinha que ser cinema brasileiro, no Cinema Mbembe era só curta-metragem, mas levar cinema para quem não tinha acesso ao cinema, ou porque não tinha dinheiro, ou porque nem sabia que aquela produção existia, ou porque não ia no MIS, não chegava aquela informação, o curta não passava na televisão. Então, e a gente fazia sessões e com debate, sempre, muitas vezes em escola pública, e, enfim, ou nas praças, e a gente fez essa viagem pelo Brasil inteiro. Foram 3 anos nesse formato Mambembe, que a gente registrou e fez o documentário, foi muito importante. E foi durante essa viagem que a gente foi até Belém do Pará, nós dois, no nosso Massaveiro, com um projetor 16 milímetros, que o roteiro do Bicho de 7 Cabeças foi escrito justamente com a experiência de exibir e escutar, e conversar, exibir, escutar e conversar. O curta da Tata Amaral, o Viver a Vida, que você citou, eu assisti esse curta mais que ela, eu tenho certeza absoluta, porque a gente só tinha 8 curtas na mala. Então, a gente tinha que a sessão, a gente podia escolher 4. A gente chegava no lugar e falava, aqui vamos exibir esses 4. A gente ia montando. Como assim, uma pizza, eu só tenho esses ingredientes, tem que ficar variando e dar um jeito com a cara daquele lugar. Né? Então, e foi legal, assim, porque exibir o mesmo filme várias vezes foi interessante, porque eu aprendi, enquanto cineasta, não assistir mais o filme, assistir a plateia, as reações, o que ela entendeu. Por que essa plateia riu aqui? Por que naquela outra cidade não riu? E aí a gente ficava tentando juntar, achar uma lógica. Foi muito interessante. E foi também aí que a gente percebeu que não precisava, para fazer um filme que a gente acreditasse, quisesse contar aquela história, não precisava nivelar por baixo, como a gente achava que era a nossa dramaturgia da telenovela. Uma dramaturgia mais rasa, porque tem que falar com todo o Brasil, então, para falar com todo o Brasil, nivela para baixo. A gente percebeu que a gente fazia sessões em lugares do Brasil com pessoas que não foram na faculdade, pessoas que não sabiam ler, mas o debate era excelente. Entendiam o filme, a complexidade, a estrutura da história, e faziam um debate muito rico. E filmes do curta-metragem que tinha essa ousadia de experimentação. A gente escolheu excelentes curtas, mas
mas todos eles tinham alguma ousadia. Eles não eram a estrutura convencional do que passava na TV. E isso nos deu força para ter certeza de que a gente podia usar no primeiro longa, que seria o Bicho de Sete Cabeças. Então, foi assim. E fazer esse primeiro longa, como foi? Depois você voltou e aí você já conhecia os grupos? Os Gulani são coprodutores ou são produtores do filme? Você já tinha a Buriti, já tinha uma produtora? Ou você começou... Como foi estruturar juridicamente, economicamente, digamos assim, um primeiro longa-metragem? Primeiro que, diferente da Thaís, talvez eu estava mais ligada. Assim, quando eu fiz o Cartão Vermelho, o que eu fiz, eu falei, agora eu vou começar meu primeiro longa, porque vai demorar. Essa era uma... Tá, eu já sabia que ia demorar. Tinha certeza que ia demorar. Eu falei, então, se eu não começar agora, o demorar vai demorar mais ainda. Então, já que vai demorar, tenho que achar que história eu vou contar, né, para começar. Eu lembro que eu até tinha escolhido uma história que eu fui pedir para o autor, que era uma peça de teatro muito boa, que depois até virou filme, e o nome dele, João Vicente, que é autor de teatro, roteirista também, e aí ele falou que não podia, porque a Daniela Thomas já ia fazer aquele longo. Eu falei, que pena. Aí depois foi feito, mas nem foi pela Daniela Thomas. Aí eu vou lá, e se eu soubesse que ela não ia fazer o filme, eu tinha falado para você, faz aí. Mas ele não deixou, não autorizou. Mas aí, quando eu li o livro do Carrano, O Canto dos Malditos, que eu estava num trabalho sobre saúde mental, como assistente de direção, que eu li o livro na pesquisa, eu falei, essa é a história que vai ser meu próximo longa. E aí eu comecei todo um processo, demorou. Não 10 anos, mas acho que foram 5 anos. 5 anos para realmente o filme acontecer. E muitas vezes eu achei que ele não ia acontecer. E eu me lembro, na sala de casa, de eu chorar, que eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Assim, eu não acredito que deu tudo errado. Eu lembro da lei do audiovisual, quando ela surgiu, e aí ela não foi renovada. E eu estava em casa assistindo o Jornal Nacional e entrou a jornalista falando que a lei do audiovisual não foi renovada. Cara, enquanto ela falava, eu ficava aos prantos. Eu não acredito que era a minha única possibilidade, né, assim, muito difícil, de conseguir recursos. Mas depois foi renovada. Então, assim, ufa, foi um susto. Eu esqueci a pergunta. Não, na produção. Os Gulani, eles estudavam também na FAAP. Quando eu ganhei o prêmio estímulo do Cartão Vermelho, tinha que ter uma formalidade que eu nunca tinha tido antes, porque os outros eu fazia tudo com os amigos, só no empréstimo, né? E esse tinha recursos, que tinha prestação de contas, que tinha não sei o quê, precisava de uma produção, uma produtora formal. E eu conheci os Gulani ali, na faculdade, sabia que eles eram produtores, conhecia mais o Caio que o Fabiano. Aí eu falei, olha, eu ganhei o prêmio estímulo, eu preciso de uma formalização de uma produção. Ele falou, não, vamos fazer. E aí foi quando ele até me apresentou o Fabiano. Ele falou, eu tenho que fazer, mas é com o meu irmão. Eu falei, não, tudo bem. Enfim, foi assim que nasceu. Foi fazendo o Cartão Vermelho. Eles já eram incríveis. É impressionante, é muita sorte assim, ter estudado com o Caio. Apesar que, se você encontra o Caio, que você já percebe que ele é uma pessoa que você... é com ele que eu vou. De uma cara de pau. Eu lembro, assim, na produtora, que era uma casinha, que ele tinha que pedir, sei lá, ou câmera, ou pedir água, ou pedir todos os apoios, né? Ele pegava o telefone e eu não conseguia ficar na sala ouvindo ele, na cara de pau, as coisas que ele falava no telefone. Eu ficava tão nervosa, falei, não acredito que ele está falando isso. E aí eu saía da sala de nervoso, quando eu voltava, e aí, conseguiu? Consegui tudo. Eu falei, não é possível. De uma lábia. E aí, quando a gente foi fazer o Bicho de Sete Cabeças, o projeto ficou uns 2 anos numa outra produtora, que eu também levei em várias produtoras. Ficou um tempo. E aí a gente fez a viagem pelo Brasil, voltei, e aí aconteceu alguma coisa, não tinha acontecido nada. E aí eu percebi que o nosso projeto ele estava no final da fila de um monte de outros projetos. Falei, gente, o que vai demorar, naturalmente, vai demorar muito mais. Ou seja, vamos abrir a produtora
E vamos a gente mesma. Foi quando a gente abriu a Buriti Filmes só para fazer o Bicho de Sete Cabeças. E ela está aí até hoje, né? Mas... Hã? Calma. Foi a Buriti Filmes. Aí os Gulani, eles vieram, mas aí eles falaram, mas para a gente fazer o filme, a gente quer ser produtora, a gente quer assinar a produção, porque eles já tinham feito longa, mas eles eram produtores contratados, service. Produção executiva, tal. Mas ele falou, não, esse filme a gente quer que seja nosso. E aí ele falou, então tá, mas então tem que ter uma produtora. Aí eles abriram uma produtora, eles não sabiam que nome dar. Aí tinham uns nomes estranhíssimos. A gente falou, mas vocês têm um sobrenome tão bonito, Gulani, por que não põe esse nome? Ai, tá bom, então vai ser Gulani. Aí abriram a Gulani. E foi o primeiro filme da Gulani, foi o Bicho. E aí estamos lá tentando levantar recursos, e aí eles falaram, olha, está muito difícil levantar, mesmo com a lábia deles, está muito difícil. Mas a gente tem uma outra produtora, que é a Sara Silveira, que ela pode nos ajudar a trazer recursos de outros lugares que a gente não tem acesso. Mas ela vai querer assinar a produção também. Tudo certo, vamos embora, vai botando gente aí. E aí a Sara chegou, mas ela chegou arrasando, porque ela entrou no projeto, era a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ela pegou o roteiro na mostra, jogou o roteiro na mão do Marco Miller, que estava em São Paulo, porque ele era júri da mostra, na época do Leon Kakoff, mas já com Renata. E ele leu o roteiro e falou, quero tomar café da manhã. Amanhã, li o roteiro, me interessei. Eu lembro que eu e o Luiz, a gente foi tomar o café da manhã com ele no Maxud Plaza, eu já achei chiquérrimo. E aí ele falou assim, olha, a minha sugestão eu posso entrar nesse filme, mas a minha participação vai ser toda pós e finalização, mas tem que ser na Itália. E vocês vão ter que ir para lá. Ficar lá uns 6 meses. Que chato. Né? Eu só posso entrar se for assim. E foi isso foi, era outubro, né, que é a mostra. A gente abriu câmera em janeiro. Então foi assim, foi muito rápido. Assim, então, como ele entrou com toda a pós, que era a Fábrica Cinema, né, o dinheiro que a gente tinha era o suficiente para fazer a parte Brasil, que era ligar a câmera e tudo. Então aí a gente falou, então tá, então vamos, agora vai. E foi assim, né? Então, mas aí teve essa junção de esforços, né? E que é uma junção absolutamente natural, que eu compartilho dela até hoje, independente de ter dinheiro ou não. Eu acho as coproduções saudáveis para o projeto, porque são olhares, e todo mundo tem algo para te ajudar. E eu acho que a coprodução internacional é fundamental. Aliás, quero até aproveitar e falar uma coisa que eu acho importante, que eu não tinha noção na época, eu acho que talvez porque não existisse, ou se existia, eu não sabia, né? Que principalmente quando você está no curta-metragem, tem seus projetos de longa, é muito importante entrar no que hoje a gente tem, esses laboratórios de novos talentos nos principais festivais internacionais, né? E o BR Lab também é um selo de qualidade. Se seu projeto passa no BR Lab, você já naturalmente tem um holofote em cima de você. É muito interessante. Eu não tive isso. Faz toda a diferença. Toda diferença. Assim, eu quase que eu nem sei dizer. Hoje eu enxergo os caminhos, mas naquela época assim, ninguém falou isso para mim. Eu não sabia e, enfim, e eu faço questão de avisar. E são espaços que são muito democráticos no sentido de realmente eles estão olhando o projeto e estão olhando você. Então não é aquela coisa, claro que vão perguntar para os olheiros, você realmente indica essa pessoa ou não? Claro que eles se certificam como qualquer um faria, mas eles estão de fato reverenciando e reconhecendo novos talentos. E se você entra nesse mundo, é um mundo você já ficou numa área muito VIP do audiovisual do mundo. Assim, é muito importante. O curta que eu assisti agora, né, que teve do foguete, gente. Sideral. Maravilhoso, que teve em Cannes. Eu já tinha ficado feliz. Mas aí, quando eu assisti,
eu fiquei mais ainda. Eu falei, que legal, né? Olha só onde foi parar, né? Assim, que interessante. Uma cinematografia muito respeitosa, com uma autoral no sentido de verdadeira na história que está contando, e sem querer ser metido nem nada. Eu acho que interessante. Assim, o meu curta-metragem, O Cartão Vermelho, não teve essa história. Eu não comecei pelo Festival de Cannes, gente. Aliás, nunca estive no Festival de Cannes, tá? Só para assistir filme. Uma vez uma amiga falou, a Bianca falou, Laís, vamos para o Festival de Cannes? Mas eu não tenho filme. Não tem problema. Se dê de presente uma vez na vida, férias no Festival de Cannes. E eu me dei de presente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ir para o festival. Um festival daquele porte. Né? E a gente até se encontrou. Depois eu voltei com a SP Cine, foi quando a gente se encontrou. Mas a primeira vez eu fui assim, parecia que eu estava na Mostra de São Paulo, só que era em Cannes. vendo filme, foi muito interessante. Estar num lugar onde você sente a cinematografia do mundo sendo refeita a cada ano, num bom sentido, né? E no mau sentido também, né, gente? Porque a gente pode falar mal, não tem problema, né? É importante, porque tudo é um recorte, é um olhar, é uma opinião, né? Assim, também você acalmar seu ego de não entrei aqui, não deu certo, e achar que você está fora é mentira. Está todo mundo dentro o tempo inteiro, né? Assim, está valendo, está todo mundo no jogo. Eu acho interessantíssimo. E, realmente, todo mundo no jogo e numa indústria, acho que para quem também está buscando caminhos para começar a trabalhar, é muito legal pensar que, de fato, existem pessoas onde a gente pode se ancorar, encontrar parceiros, produtoras, coprodutores, porque é, de fato, uma indústria e uma arte colaborativa. E alguns lugares para se encontrar, né, esses parceiros estão em vários lugares, alguns lugares são os próprios laboratórios, são na construção de uma trajetória. Ontem mesmo o Del aqui contava da importância da Patrícia Bahia na trajetória do filme, então de ter uma produtora que também discutia o roteiro e que pensava e que estava acompanhando isso até, né, a feitura e depois a distribuição do filme. E às vezes isso parece um pouco mais complexo, porque de fato, né, nada é muito simples, mas também é um encontrar o outro, encontrar quem que pode te ajudar, entender que alguém sempre vai ter algo para aportar e que de fato as pessoas gostam de colaborar e de se ajudar. E acho que vale sempre não vencer o medo e chegar até a pessoa, conversar, trocar ideia, pedir. E, inclusive, se alguém quiser fazer alguma pergunta, também é só levantar a mão durante. Mas eu vou rapidinho. Mas eu só vou passar para a Thaís, rapidinho, para ela também falar um pouco dessa construção, dessa chegada, né, nos 2 primeiros longas. Então, você, né, vem desenvolvendo 2 longas, um que é o Felicidade das Coisas. Nasce também de uma parceria criativa, né, com a Filmes de Plástico, no núcleo criativo da Filmes de Plástico. É um filme que passou pelo Sesc Novas Histórias, né? O seu outro passou pelo BR Lab, passou também por outro, e também de uma parceria criativa. Então, que você contasse um pouco a trajetória da Felicidade, então, a partir desse longa até chegar, a partir dos seus curtas, até chegar no Felicidade, um pouco nisso de como foi construir, encontrar essas parcerias e que trajetória te ajudou a realização desse filme. Que eu acho que é bom também para... Bom, esses 2 últimos curtas, que é o L e Os Irmãos Mai, eles circularam entre 2011 e 2014, e eles circularam, é isso, né? Os espaços, assim, os festivais, eles são espaços muito importantes de encontros, né? Eu acho que não só encontros com os filmes, mas com os nossos pares, assim. E eu tive a sorte de circular em vários festivais com os meninos da Filmes de Plástico, principalmente o André Novaes, que a gente tinha 2 curtas, nossos 2 curtas, o L, Os Irmãos Mai e o Ela Volta... um pouco mais de um mês, e o Quintal, se não me engano, a gente circulou juntos, foram contemporâneos. E a gente tinha, apesar de serem filmes muito diferentes, a gente tinha uma conexão, assim, de desejo de um cinema que falasse, sei lá, de um ponto de vista mais humanista, assim, né, de relações familiares ou de relações
irmãos, no meu caso, entre um casal que está se conhecendo há pouco tempo. E a gente conversava muito um sobre o filme do outro. E eu acho que final de 2015, eu conhecia mais o André Novaes. Em final de 2015, estava aberto esse edital do Fundo Setorial, que era o edital de núcleos criativos, que cada produtora tinha que montar uma cartela. Primeiro, assim, que foi super importante, a gente estava falando dos editais de curta, né, o quão importante é para fomentar e possibilitar, né, que jovens realizadores comecem a fazer seus filmes. E teve também, eu acho que quando eu ainda estava na faculdade, surgiram os primeiros editais de desenvolvimento de longa-metragem, que não existiam antes, né? Você tinha para produção, para finalização de longa, mas para desenvolvimento não. E que eram editais que bancavam a fase de escrita de roteiro, mas não só, né? De você fazer o primeiro orçamento, um plano de financiamento. E que, quando esses editais surgiram, o meu sonho era ganhar. Na época, eu pensava, não, eu quero ganhar um edital desse, ganhar 80 mil, 100 mil. Eu falei, gente, uma fortuna, vou ganhar 100 mil, vou ficar um ano em São Luís do Gostoso. São Miguel do Gostoso, que estava alguma coisa errada. São Miguel do Gostoso, escrevendo um roteiro, né? Imagina. E, enfim, daí, depois desses editais de longa, surgiu de desenvolvimento de longa, surgiu esse edital que era um passo além, né? Não era um longa que eles um desenvolvimento que eles financiavam, mas uma carteira de projetos que você mandava através de uma produtora. E se você fosse contemplado, se essa produtora fosse contemplada, você tinha um aporte de dinheiro e um tempo para desenvolver esses projetos dentro de um núcleo criativo, de trocas, né? E daí eu fui convidada pela Filme de Plástico para apresentar um projeto para eles, de longa, ou de série, podia ser série também, para entrar e pleitear esse edital. E daí isso foi no final do ano, então, que para mim foi muito bom, porque dezembro é sempre um mês que eu conseguia, hoje em dia nem isso, mas que eu conseguia parar para trabalhar em projetos pessoais. Então, eu escrevi, eu peguei uma ideia de curta que eu tinha e transformei num argumento de longa-metragem em 5 dias para mandar para eles. E daí eles gostaram e toparam, daí a gente fechou esse núcleo com outras realizadoras e realizadores, e daí a gente mandou para o edital, e depois de alguns meses saiu o resultado e a gente foi contemplado. E daí, a partir dali, eu desenvolvi o roteiro do longa, né? Eu fiz um primeiro tratamento sozinha, que a gente depois mandei para todo mundo. A gente se encontrou em uma casa em Minas Gerais, que a produtora é mineira, e discutiu essa primeira versão. E daí eu voltei para casa, escrevi uma segunda versão, e era uma história que já estava com cara de pronta, assim. Depois disso, eu ainda fiz outras versões, mas já estava pronta no sentido de já podia começar a entrar em edital. E daí a questão da fila era uma coisa, da fila dentro das produtoras era uma coisa que me preocupava muito, assim, porque eu já tinha um projeto anterior de longa que estava em uma outra produtora e que estava parado, assim, porque tinha uma fila. E daí eu falei assim, quando eles vieram falar comigo que eles queriam também produzir o filme, porque a princípio o edital era só para desenvolvimento, depois você podia levar para outra produtora. Daí eu conversei, fui bem honesta e falei, mas a produtora de vocês é uma produtora que tem 3 realizadores e que são muito, como é que fala? Prolíferos, estão sempre com ideias e projetos, né? Se for demorar muito, eu não quero. Daí eles se comprometeram a falar, não, o primeiro edital que abrir, a gente vai mandar o seu. Que legal. E aconteceu isso. Abriu o edital do Fundo Setorial também, né? Então, assim, não precisa nem dizer a importância de todos essas políticas de audiovisual, né? O quão foi importante para a carreira de toda uma geração. De várias gerações, na verdade, e daí tinha dentro dos editais de produção o Prodave 5, e a gente submeteu para esse, que era um orçamento menor, né, que eles chamavam de filmes de performance artística? Não, era investigação de linguagem, alguma coisa assim. Mas que era, na verdade, um outro jeito de dizer que é para a gente que está iniciando, uma grana menor para a gente estar iniciando. E daí a gente mandou e saiu o resultado e nós fomos contemplados.
Foi um pouco, mas foi muito importante esse encontro que surgiu. Com certeza foi o André que lançou meu nome dentro da produtora. E a partir de lá, do núcleo, a gente viu que tinha muita afinidade. Assim, eu lendo os roteiros deles e eles lendo os meus, tinha muitos elementos em comum. Assim, o tipo de família, inclusive o núcleo, a gente tinha que pôr um nome para o núcleo. Eu nem acho o nome bom, mas a gente tinha que dar um nome para o núcleo para inscrever no edital. E o nome era Família. Não é um nome bom, mas porque era um tema comum assim a todos os filmes. E que já diz muito, né? Um certo tipo de família, de estrutura familiar e dos conflitos que surgem do cotidiano, assim, que às vezes parece banal, mas que está cheio de pequenos conflitos, assim, né? E pulsações. Verdade. Eu acho incrível porque isso também é um tema que é recorrente também na obra da Laís. Eu ia falar na obra da Thaís, não, na obra da Laís, né? Que são as estruturas familiares, um pouco como nossos pais, acho que até, né, tem uma temática, essa coisa, a questão do papel da mulher na família, na sociedade. E aí, Laís, e como, assim, dando um salto grande, assim, mas para a gente poder abrir, para a Cecília poder fazer a pergunta e tal, como foi chegar nesse quinto longa e fazer algo que é algo diferente, acho que dos seus outros filmes, né, por ser um filme histórico, um personagem histórico, mas que também tem a ver porque é um personagem histórico que a gente está olhando ele também num viés pessoal, íntimo, e da própria relação dele com a culpa de deixar os filhos e de fazer uma viagem, enfim, né, a viagem do Dom Pedro arrasado. Você podia contar um pouco para todo mundo que vai assistir amanhã, sem dar muito spoiler, mas é um personagem histórico, Dom Pedro arrasado, deixando os filhos aqui e viajando, e tem uma estrutura onde ele vai da lembrança para o flashback, para a loucura e para a realidade, para aquela vida naquele barco, assim. Certo, né? Não, a viagem de Pedro, aliás, um dos motivos assim do título, o projeto chamava Pedro, sempre chamou Pedro, mas na hora que eu entendi que as pessoas tinham uma expectativa de assistir um filme histórico, um filme que contasse a história do Brasil, os fatos históricos, eu falei, isso não vai ser complicado, assim, porque não é isso o filme. Então, é melhor já avisar no título, mesmo ele não sendo muito poético. As pessoas falam, muda esse título, ele não é poético, a viagem de Pedro é muito duro. Eu sei que é duro, mas assim, nesse caso ele tem uma função, que é convidar a pessoa para que ela entre num barco e atravesse o Atlântico. É isso. É um filme, é uma vivência. Não é só um filme, mas é um convite para fazer uma travessia de barco em 1831 no Atlântico. E que dentro deste barco, um barco inglês, esse barco está transportando justamente o ex-imperador do Brasil, que está, sim, arrasado, sai expulso do país, que é até onde a gente conhece aqui, né, que a gente estuda essa personagem, até esse momento. Assim. Então, Dom Pedro, a gente sabe que ele fez a independência do Brasil e aí, Dom Pedro II, exatamente, que ele foi embora, que ele voltou para Portugal, como ele saiu, porque ninguém sabe. Agora, o que é engraçado, em Portugal, porque ele vai para Portugal. Em Portugal, todo mundo conhece o Dom Pedro, só que lá ele é Dom Pedro IV, e todo mundo só conhece a parte do momento que ele chega lá. E não conhecem nada da vida dele antes. Então, a intenção, assim, como era muito difícil fazer, que recorte fazer, veio justamente essa ideia de, bom, entre esses dois mundos, no meio desse Atlântico, tem um momento em que ele está indo de um universo para o outro, em que ele muda completamente nessa viagem. De fato, ele é uma pessoa no Brasil, ele é outra pessoa na Europa. E eu achei que era ter essa chance para falar daquela pessoa. Eu não queria fazer um filme histórico, de fatos históricos, eu não queria falar sobre o Dom Pedro I, eu não queria que fosse um filme que as pessoas tivessem que assistir para fazer o Enem, sabe? Não é filme para Enem, né? Então não é isso, né? Assim, é muito mais, de fato, a história, né? Ela é feita, na verdade, por pessoas que têm seus sentimentos, têm as suas vontades, os seus desejos por algum motivo. Quem são essas pessoas que realizam aqueles fatos que depois ficam fatos históricos? Eu queria falar sobre aquela pessoa, daquele Dom Pedro, uma figura muito polêmica, muito interessante.
Então, a ideia era pegar essa pessoa nesse limbo de... Ele não é nem brasileiro e nem português, ele não é mais imperador do Brasil, ele não é de lugar, não é nem de Portugal, ele é um nada. Pegar uma pessoa que ele está num momento que ele é um absolutamente nada. Então, isso também foi um dos motivos de transformar o título, que era só Pedro, que já era uma dica de... Não é um filme sobre o Dom Pedro I, é sobre aquela pessoa, mas, mais que isso, é um filme que tem um recorte muito claro, né? Você pega os livros de história, você tem ele, o que aconteceu no Brasil, e aí, num certo momento, vem um parágrafo que descreve, então, ele, na calada da noite, ele entra na fragata inglesa sem que ninguém soubesse, e fica... Né, e uma noite antes tinha sido a noite das garrafadas, estava um clima tenso, e então ele embarca e o barco parte. Próximo parágrafo. Então, o barco chega na Europa. Eu falei, gente, e cadê a viagem? Né? Isso em vários livros. Aí eu descobri que, na verdade, não teve registro a viagem. Teve um único registro, que está trancado a 7 chaves. Eu sei, é um diário de bordo, existe, mas que eu tentei, de todas as formas, ter acesso, mas é um documento tão delicado e tão único que eles não... Acho que... porque é antigo, não sei, eles não permitiram. A gente tentou de todas as formas ter acesso. Aí, uma hora, a gente tentou tanto que eu falei, para de tentar. Acho que eu prefiro não saber. Para dar liberdade. Eu vou imaginar o que aconteceu nessa viagem. E aí, então, o filme ele tem essa liberdade, né, poética de imaginar o que poderia ter acontecido nessa viagem. Que ele sai de um jeito e chega de outro na Europa, né? Então, essa é um pouco a premissa, né, do filme. Mas é um filme, assim como outros que eu já fiz, por exemplo, que foi um filme... eu fui convidada para fazer esse filme. Né? Foi um convite do Cauã Raymond para que eu contasse a história do Dom Pedro, claro, ele sendo Dom Pedro. Então, eu tinha já uma... Falei, bom, eu tenho que contar essa história, né, com ele sendo essa personagem protagonista, e que é um lado interessante, mas por um outro lado também era muito frustrante, porque todo o entorno dele era tão interessante, e, né, eu estava até contando no café da manhã que a primeira versão do roteiro que nasceu era a história da Leopoldina, e era muito boa. Eu falei, gente, o roteiro está ótimo, só que é o seguinte, não é este filme. E eu não posso contar o protagonista ser a Leopoldina e de figurante o Dom Pedro. Isso não vai dar certo. Enfim, e aí foi também nesse momento que aí eu falei, eu vou escrever esse roteiro, porque era um roteiro que eu percebi que ele estava... Apesar de eu também não saber o que era, mas era... Eu entendi que tinha que ser um discurso meu. E... Eu não sou historiadora, nunca... Assim, eu escrevi o roteiro do Como Nossos Pais, o que também foi uma ousadia. Falei, esse eu vou escrever. Até, enfim, curiosidades, mas que eu conto só no café da manhã, não precisa contar aqui agora. Com câmera ligada, não precisa. Mas, e aí, como eu já tinha feito o roteiro do Como Nossos Pais, e eu percebi que eu intuía que filme eu queria fazer... eu falei, bom, então eu vou assumir a escrita. E aí eu assumi a escrita, mas eu acho que não seria nunca o meu primeiro roteiro, não teria essa coragem. E não foi fácil, gente, não foi fácil. Não, mas adorei. Estamos loucos para ver amanhã na praia. Ceci, quer falar? E tá fazendo? Então, a Thaís falou uma coisa que eu me identifiquei muito, que é na faculdade, quando tem essa escolha de se você vai ser diretor ou vai ser roteirista, e até uma coisa que a gente debate muito dentro da crítica, que é a ausência de mulheres diretoras, né? E essa coisa do curso ter que fazer essa restrição, né? De por que não tem tanta mulher que se assume diretora.
E na crítica também a gente tem isso, né, da dificuldade das mulheres se assumirem críticas de cinema, que é justamente porque existe essa meio que uma opressão velada, né? Então, assim, a gente tem uma vergonha de se dizer crítica, né? Então, assim, eu sou cinéfila, então, assim, é uma barreira a ser quebrada, né? Então, existe essa coisa de eu sou crítica de cinema, eu sou diretora, é todo um percurso até se assumir. E estamos chegando lá, né? Estamos rompendo essas barreiras. Mas as perguntas que eu queria fazer, uma é para Laís, que eu fiquei meio assim, achei muito rápido para o Bicho ser o primeiro filme, né? E aí eu vi pelas contas, assim, porque o Cartão Vermelho é de 94, né? Então, foi tudo muito... Você fez o roteiro depois do Cartão Vermelho e saiu viajando, fazendo esse roteiro. Então, assim, ele vai para em 2000 você lança o Bicho no cinema. Em 2001 vai para a sala de cinema. Em 2000 ele fica pronto. Em 2000, ele é exibido pela primeira vez no Festival do Rio. Então, aí... E aí é lançado 5 comercialmente em maio de 2001. Foi primeiro Rio, a primeira sessão foi no Rio, e aí ele foi para Brasília. Tudo seguidinho. Então, foi muito, muito rápido, né, que você fez tudo. Foi muito Do curta ao ligeiro. longa, você diz? É. Nossa, para mim era uma eternidade. Nossa, achava que eu não ia fazer. Eu achei super Eu me achava ligeiro. velha já para fazer o primeiro longa. Mas, ó, se Essa você... coisa da idade, né, também é muito opressor. Eu também achava que eu tinha que fazer antes dos 30 o meu primeiro longo, porque senão a amiga tá ali, né? Eu já seria velha demais. Ela tava, não sei se ela tá ainda. Não, e aí eu fico pensando nessa questão de ser mulher nesse universo que é tão machista e para essa realidade, eu acho que é uma carreira super, super, super de sucesso e uma realidade super de sucesso, o Bicho, sabe? E uma coisa super inspiradora, né? E de você, Thaís, eu queria saber porque o Continente, o Felicidade das Coisas, que depois... Pois é, olha só, eu até contei para todo mundo, que na minha cabeça o Continente era o Continente. E eu assisti o Felicidade das Coisas e depois que eu vim me tocar aqui, o Felicidade das Coisas era da Thaís. A Thaís, você, Thaís. E depois eu vi o Felicidade das Coisas e não me toquei que você era que tinha feito o Felicidade das Coisas. E só depois que eu falei assim, gente, a Thaís fez o longa da Thaís. Só depois que eu juntei que as duas coisas, eu falei, o longa é da Thaís. Fiquei tão emocionada. Estou muito feliz que o longa é seu. E você tinha um outro projeto, que era o da adoção. Sim. Como é que está esse projeto? Em que pé está esse projeto? Era essa a pergunta. Então, o Continente, Cecília, é porque o projeto Felicidade das Coisas, quando ele circulou em laboratórios e concursos, ele chamou várias coisas, que tem a ver com a produtora também. Eu não falei da coprodutora do filme, que eu acho que era um assunto, né, que é a Lira, porque daí eu fechei com a Filme de Plástico, e depois que a gente ganhou o edital, que já cobria o orçamento inteiro do filme, a gente, como eles são de Minas, o filme se passa em São Paulo e seria o primeiro filme fora de casa deles, a gente decidiu que chamaria uma coprodutora, né, uma empresa coprodutora, e a gente sentou e conversou sobre algumas possibilidades de produtoras em São Paulo que as duas partes gostariam de trabalhar, e a gente chegou na Lara Lima, que é da Lira Cinematográfica, que coproduziu o filme, que foi muito importante para trazer esse outro olhar, trazer mais discussões, além de trazer uma segurança para a gente, tanto para os meninos, principalmente para o Tiago Macedo, quanto para mim, de ter uma base em São Paulo, né, de produção em São Paulo. E essa coisa do título, o filme teve muitos títulos desde que ele nasceu lá como argumento, porque os dois produtores, eles pegavam muito no meu pé com o título, eles não gostavam de nenhum título que eu propunha. Então, tinha Continente, que era um que eu gostava, mas que eles não gostavam. Então, a gente filmou com título provisório, e depois de montar, que surgiu Felicidade das Coisas. Por isso que tem essa confusão. Quando ganhou Cabira era Continente, quando ganhou Edital era Primeiro Verão, quando ganhou... Ele está registrado assim, com vários títulos diferentes. E... também esqueci a pergunta.
Da adoção, que é o Filho Plantado. O Filho Plantado, ele foi o primeiro roteiro que eu escrevi de longa meu, né, autoral, e ele teve um início de carreira muito bom, assim, ele ganhou um edital de desenvolvimento, daí eu escrevi e a gente entrou no BR Lab com esse projeto, que foi um momento muito importante assim, para amadurecer esse projeto, tanto em termos de roteiro quanto de orçamento. A gente foi para o Cine em Construção de Toulouse, Laboratório Novas Histórias, tudo em um ano só. Assim, ele participou de muitos eventos de coprodução, para o Cine BH e tal. E daí, quando chegou no momento de financiar, a gente teve uma dificuldade, assim, porque ele é um filme médio, assim, sabe? Ele não é nem um baixo orçamento e nem um filme de público e de grande orçamento, que eu, como diretora iniciante, não teria nem chance de ocupar, né, esse lugar. Mas ele é um filme que não é barato e é um filme que é também para um público médio, assim, né? Teria uma distribuição que não seria tão pequena. E a gente não achava lugar nos editais, assim. Ele não era... Quando a gente recebia a gente mandou um ano para o Prodecine 5, que era esse de orçamento menor, falando, não, a gente enxuga o orçamento para conseguir fazer com esse dinheiro. E o parecer era de que ele não cabia naquele edital, mas cabia no outro. Daí a gente mandou para o outro no ano seguinte, que era o Prodav 1, que era para público, mas era para grande público, que também não era o lugar do filme, e ele recebeu um parecer bom e ficou assim entre os suplentes, mas também a nota não foi o suficiente, porque a produtora não tinha tanta experiência e eu não tinha experiência com longa-metragem, embora tivesse com curta. E daí, nesse meio tempo, o Felicidade das Coisas passou na frente, e daí eu me dediquei mais a ele, ao mesmo tempo que o produtor do filme teve que se dedicar a outros projetos, e o filme foi ficando um pouco assim, para trás, sabe, mesmo. E agora que eu estou retomando, só que agora eu estou retomando nesse momento que está bem mais difícil, né? Que nenhum desses editais existe mais e que a gente está tendo que achar outras formas de financiar. Mas ele está lá, está sendo gestado, está incubado, não está sendo gestado, está incubado. Tem uma coisa que o Rafa falou, não sei se vale a pena compartilhar, mas eu vou falar. Que você fez uma pergunta sobre um clique. Quando deu um clique... O clique era do quê? Da questão de ser mulher nessa... Sim, quando você percebeu que seria mais difícil... Mais difícil do que eu acho... E uma estratégia para chegar nessa realização. Uhum. Um pouco disso você falou, né? Na faculdade. Sim. Porque como a Cecília trouxe também esse depoimento dela, eu lembro, assim, porque foi muito... Não teve um clique, assim, mas eu lembro que teve um período, assim, que é super recente, inclusive, que foi depois de eu ter circulado com os meus dois últimos curtas, que eu estava, né, tinha feito 2 curtas, que tinham circulado, daí eu estava me dedicando mais aos projetos de longa, parei de fazer curta por um tempo, e que teve várias coisas, mas eu lembro que teve um momento em que começou a surgir aquela hashtag Meu Primeiro Assédio nas redes sociais. E eu lembro que isso criou uma movimentação de mulheres, assim, muito grande, inclusive dentro do audiovisual. E foi nesse momento que surgiu o grupo Mulheres do Audiovisual, que a gente fez vários encontros pelo Brasil e um em São Paulo, e que eu fui. E que daí que eu me dei conta, de fato, que a gente precisava se unir, lutar, nomear as coisas. Acho que nomear que existe o machismo, que existe exclusão, racismo dentro das estruturas, né, do cinema, como em toda a estrutura da nossa sociedade, e o cinema não escapa disso. Quando você nomeia, você começa a poder ter possibilidade de pensar formas de ação, né? E eu acho que essas reuniões foram muito importantes. Mas, ao mesmo tempo que teve isso, que eu comecei a pensar, não, eu sou uma cineasta mulher, né? Então, isso diz alguma coisa, isso é uma responsabilidade também, não só
não tem a ver só com a minha trajetória pessoal, né? Tem a ver com como eu contribuo para que outras mulheres surjam, porque eu, na verdade, tive sorte, assim, eu tive sorte e privilégio, privilégio, de ter conseguido fazer um primeiro curta e, a partir daí, continuar. Porque eu sei de muitas amigas que pararam lá atrás e foram fazer outras coisas, né? Mas eu lembro de e era um amigo meu, eu vou falar aqui com a câmera ligada, mas, enfim, um super amigo meu, assim, mas que eu lembro que ele tinha mania de fazer, e eu não percebia, mas eu percebi nesse momento, que ele sempre me comparava com uma outra curta-metragista mulher que estava fazendo muito sucesso na época. Sabe, de um jeito assim que era estranho, assim, sabe? Ele falava: "Ah, não, porque você viu, não sei o quê", de um jeito que parecia criando uma espécie de rixa, como se só houvesse lugar para uma mulher, né? E isso foi uma coisa que eu levei durante muito tempo comigo e que eu vejo sendo reproduzida assim em outras instâncias, em outros tipos de relação. Que não, tinha poucas mulheres na minha turma. Então, já que tem poucas mulheres, eu tenho que ser melhor que aquela mulher, porque com os homens eu não vou conseguir competir. Eles são mais. E por isso que foi tão importante, né? Eu acho que o Elviras, o coletivo de críticas, mulheres críticas de cinema, surgiu mais ou menos nessa época também, não foi? E é super importante, né, a gente tomar essa consciência e saber, não, aquilo que ele estava fazendo comigo era machismo, né, de um jeito sutil e tal, mas por que você só me compara com essa pessoa? Para que comparar, primeiro de tudo, e porque é sempre com ela, como se ela fosse a minha rival imediata, assim, né? E não é disso que se trata, né? Sim, né? E eu lembro que foi assim, é assustador, mas faz pouquíssimo tempo, né? 6 anos, assim. Mas quando dá o clique, é um caminho sem volta, né? Você começa, é como se abrisse assim, nossa, você começa a ver tudo muito diferente, assim, né? Reler coisas que você passou antes, né? E o seu filme, o que a gente vai assistir hoje, ele também fala um pouco, ele também fala um pouco disso, né? De um lugar ali reservado para essa mulher, de um machista escroto em construção. Bom, o pessoal ainda vai ver, mas a ideia desse filme, que também foi lá, fim de 2015, o argumento que eu pensei lá e o filme que a gente tem hoje, está tudo lá. Mas, ao mesmo tempo, a minha leitura do filme também, desse processo, né, de 2015 até o filme ficar pronto, e que foi o início desse ano, eu comecei a perceber mais coisas que estão sendo ditas, não que não fosse consciente, mas, enfim, que tem a ver com o nosso momento também político e de desilusão, né, e de retrocessos e tal. Mas, sim, o filme ele tem uma protagonista que é uma mulher que está no centro de uma família, né, uma mulher que está no centro de uma família em férias e que tudo que ela quer é poder descansar, né? Tem uma relação muito forte com o Sideral, inclusive. A gente vai em outro festival no Panorama de Salvador, a gente vai passar junto. Eu fiz essa mesma piada para ela, que eu falei, né, é uma personagem que poderia entrar no foguete. Com certeza, se ela tivesse a oportunidade, ela entraria no foguete. Mas é isso, essa mulher tendo seus desejos e as suas forças minadas por conta de coisas que aparentemente são banais, mas que vão sendo acumuladas, né? Que o acúmulo de situações que vão fazendo essa mulher, às vezes, se sentir sem saída, né? Um pouco isso. Inclusive, quando eu escrevi o roteiro, eu pensava muito nisso, assim, em uma narrativa de acúmulo, porque é um filme que ele, embora tenha uma estrutura clássica, assim, né, de construção de um conflito que vai crescendo até um momento de clímax e uma resolução, ele, dentro dessa estrutura clássica, ele se propõe a fazer encadear momentos da história dessa mulher de forma que a gente sinta como cada passo, cada sequência é um acúmulo no ombro dessa mulher, um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo. E não sei, Rafa, se eu respondi. Era um pouco isso, né? Falar um pouco do que é o Luan, que eu não quero falar muito porque tem o debate amanhã e vão ver o filme, mas Sim. Tem a ver com os curtas, eu acho, embora seja tem a ver no sentido de que é isso, né? Um olhar, é uma tentativa de um olhar muito íntimo
para a vida daquelas personagens, porque para o que tem de pequeno, assim, né? Um filme muito res do chão, assim, né? Não é aparentemente, assim, à primeira vista não tem um grande acontecimento, mas quando você vai indo, caminhando com a história, você entende o peso que aquilo vai ter na vida das personagens, né? Sei lá, é isso. Ótimo. Não sei se o Bira tem uma pergunta, né? Um comentário. Você está com o microfone? Pegou. É só uma curiosidade, Laís. Você foi convidada para fazer o filme sobre o Pedro, mas você teve a liberdade de escolher esse período, essa fase que você está contando na história, essa criação livre, ou você discutiu com o Cauã, com o Mário, que achava melhor fazer isso? O projeto que eles te convidaram era mais histórico e você conseguiu transformar isso numa livre ficção, uma livre leitura, ou não, já estava encaminhado para essa história que você está contando amanhã para a gente? Não estava. Não, assim, o convite foi, a princípio, para fazer um filme histórico. Eu lembro que era um almoço, eles chegaram com um livro de um brasilianista, né, americano, um livro muito interessante. Eles falaram: olha, a gente acha essa visão da história legal, e a gente achou que seria você, uma mulher, para contar a história desse personagem. E eu e o Cauã, a gente sempre se encontrava também. A gente falava: um dia a gente vai fazer alguma coisa juntos. Eu admirava o trabalho dele, ele gostava do meu trabalho. E ele falou: a gente achou que seria esse o projeto. O que você acha? Eu falei que sim, eu tinha um desejo de fazer um filme de época, um filme histórico, falar sobre o Brasil, mas eu pedi que não ficasse amarrado a um livro, a uma visão, mas que eu tivesse a liberdade. E eu perguntei se o convite era para a Laís autora, e aí eu poderia, né, entregar a minha visão. Eles falaram: não, é para Laís autora. E eu falei: então tá bom. então eu quero. Mas eu também não sabia que filme era que vinha, né? Então eu só fui entender e descobrir fazendo, né? Então não foi rápido. O recorte não foi rápido. Eu demorei muito também, porque tiveram tentativas e porque eu tive que me apropriar daquela história até para eu poder me desprender dela também. Me desprender sabendo que eu estava dentro de uma... por mais que seja de fato é uma visão minha, imaginar o que foi aquela viagem, mas quase que eu posso dizer que tudo que acontece ali talvez tenha acontecido mesmo. Porque eu tenho tantas outras informações que me levam àquilo. Isso aconteceu, sabe? Então ele é a partir de um cheiro de fatos reais, assim. E de muita pesquisa. Mas o que eu acho que foi interessante, assim, quando eu resolvi abandonar o projeto mais, digamos, careta de fazer uma história, não que não tenha que ser feito, acho que tem que ser feito, e eu gosto também de filmes caretas no sentido mais clássicos, né, da narrativa, mas eu sabia que esse filme não vai dar conta desse período histórico. É um filme, assim, eu tenho que fazer um recorte. E o Cauã participou, sim, Mário também, assim, dessa crise de joga fora o roteiro que conta do nascimento à morte, porque teve esse roteiro. Joga fora e põe o quê? Eu falei: não sei. E aí, quando eu não sei, eu lembro que o Cauã me ligou. E nesse telefonema foi muito interessante, porque eu já tinha acabado de lançar o Como Nossos Pais. E ele falou: você acabou de fazer o Como Nossos Pais, um filme que fala tanto, né, da sua visão, você como mulher, hoje, o papel da mulher na sociedade. Eu queria te falar o seguinte: faz o teu filme seguinte, de alguma forma, dialogando com o teu filme anterior. Né? Fica à vontade para isso. Ele me provocou para que eu trouxesse meu olhar de mulher para essa história, para essa personagem. E foi muito legal. Não que ele não trouxe a solução, mas ele me deu, assim, me trouxe a liberdade para eu ser eu mesma. Seja você mesma, com a sua visão de mundo, né? Assim, então,
eu fiquei mais à vontade para ser crítica também àquele personagem, porque é um personagem difícil da gente passar a mão na cabeça dele. Não dá, não é um herói, né? Assim, então não existem heróis, né? A gente sabe disso também, né? Ninguém é herói, né? Mesmo o herói não é herói, gente, né? Qualquer pessoa que você chega perto da pessoa, né, ninguém é perfeito, né? Assim, quais são as falhas, né? E no caso dessa personagem tem muitas, né? Então foi legal porque me deu essa leveza para descobrir qual a história seria, né? Então e aí foi legal também porque não tinha nenhuma o fato de não ter me basear em nenhum livro, isso também foi muito bom porque eu pude pesquisar todos os livros e falar, olha só essa história, olha, tem esse trechinho aqui. Então assim eu mergulhei em vários universos, mas mais do que isso eu mergulhei em universos que não necessariamente eram do próprio Dom Pedro, né? Assim, para entender, por exemplo, que era o universo dos escravizados, você não tem essa literatura. E é um momento importante. Eu não posso falar do Dom Pedro I sem falar de como é o universo que o mundo que ele frequentava e gostava, assim, mas e também entendendo o movimento do audiovisual negro, da negritude brasileira. Gente, eu estou pisando em ovos, né? Assim, então, e eu lembro que teve um livro interessante de um movimento novo de historiadores, é uma coletânea de uma nova forma de se reler a história, porque como essa história não foi escrita oficialmente, então você tem que buscar outros documentos para você recontar a história. Um dos documentos é, por exemplo, as fichas das delegacias. Então é um livro que tem relatos de pretos escravos ou não, mais escravizados, que passaram por delegacias no Brasil inteiro. E lá você tem histórias maravilhosas. Então, assim, muitas das histórias que estão lá no filme, eu me inspirei nesses relatos que sobraram dessas delegacias, né, daquela época, que ficaram os registros. Que bom, né, que tiveram esses registros. E falei, olha que interessante. Isso não está no livro do Dom Pedro. Quando você pega a história tradicional, você vai ver, não tem. Né, não tem os personagens pretos, não tem nem nome. Você não sabe exatamente quem são eles. Né, assim, então, não, quem são essas pessoas, né, que estão ali? Porque ele era um lado que era realmente curioso do Dom Pedro, que ele gostava muito mais da vida informal e não dos protocolos. Ele detestava o beijamão. Ele ia para a cozinha muito fácil, mas ia para a cozinha também até a página 2. Né, assim, então, entender isso, né, assim, qual era essa relação de verdade. Né, assim, aí não tinham nos livros. Né, oficiais, não oficiais, porque você tem hoje bons historiadores, mas que na hora que escolhe um personagem, como falar do Dom Pedro, ele não, mesmo sendo um livro, ele não avança tanto, não dá. E eu não queria fazer esse filme que não abrisse novas portas. Então, ele é um filme que eu tenho um protagonista, mas tem umas outras portinhas ali abertas. Tentei. A Torre de Babel, vários idiomas, enfim, é muito incrível. A gente tem que ir encerrando. A Laís tem um compromisso super inadiável agora, às 18, mas tem mais uma perguntinha aqui, né? O microfone? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Betise Cabral, eu sou jornalista. Também estou aqui enquanto representante do governo do Estado, que apoia a mostra. E minha pergunta vai voltar lá para o início da sua carreira enquanto diretora de longa. Bicho de Sete Cabeças, quando você fala que leu O Canto dos Malditos e que identificou que ali tinha uma história, e aí o roteiro não é seu, mas assim, para dirigir, você procurou outras leituras? E aí eu pergunto especificamente sobre leituras acerca da questão da saúde mental. A minha pergunta é essa. Sobre a saúde mental naquele momento, não só leituras, mas sobre a saúde mental. O livro eu conhecia, aliás, numa pesquisa sobre a saúde mental no Brasil naquele momento, mas era uma pesquisa que ia desde
não só livros, como o próprio livro do Carrano, mas o livro do Carrano é ficcionado, né? Mas tinham outros também textos mais ensaio, em formato de um ensaio, né? Assim, mas também documentários, né? Assim, e reportagens jornalísticas, né? Matérias de jornal também. E fui visitar vários lugares, né? Então, a pesquisa ela era mais ampla do que só a leitura. Mas, no caso do bicho, teve mais um livro. Tiveram duas curiosidades no Bicho de Sete Cabeças. Uma é assim, que no próprio livro do Carrano, quando você acaba o livro, tem uma carta que ele publica no livro, que o pai dele escreveu para ele, depois de toda aquela loucura que ele viveu. E a carta do pai é muito emocionante. Só que não é a história, é o ponto de vista do pai. E aí, quando você chega no final do livro e lê a carta do pai, você fala, caramba, ele fez tudo isso por amor. E você acredita que ele fez por amor, só que ele errou por amor, né? Mas, então, isso foi uma dica muito importante para a estrutura do roteiro, tanto que tem uma carta. Aí, na verdade, não é a carta do pai, né, mas o filho escreve uma carta para o pai e tem uma tentativa de... Aliás, tinha ainda no roteiro um texto final, que era o Otton Bastos falava, que era o pedido de desculpas dele para o filho, inspirada nessa carta. E a gente filmou, e era a principal cena do Otton Bastos, mas, na montagem, a gente percebeu que, conforme ele ia fazendo o texto, né, no plano, o Otton foi ficando tão emocionado, que quando ele acaba o texto, ficam os dois em silêncio e a câmera não desligou, a gente percebeu que era muito mais forte só mostrar os dois sentados no meio-fio, pós aquela fala inteira, do que mostrar a fala inteira. Dizia muito mais do que o pedido de desculpas e o porquê eu não aceito suas desculpas, estava tudo, a imagem falava mais, mas, ao mesmo tempo, se não tivesse no roteiro, eu acho que o Otton não ia chegar naquele estado, nem o Rodrigo ia chegar naquele estado de interpretação. Então, tinha que. Então, assim, que bom que também filmamos, né? Mas caiu na montagem. E o Otton não gostou que caiu na montagem, porque era a principal cena dele. Mas o filme pediu isso. Mas teve um outro livro, que aí o Luiz Bolognese, o roteirista, trouxe, que ele tinha lido e eu não conhecia, que foi muito importante, que aí inspirou também essa carta que o personagem do neto, do filho, escreve para o pai, que é um pouco a espinha dorsal do filme, que é um livro, carta, que o Kafka escreveu para o pai dele. Chama Carta ao Pai. E é uma carta sem ponto, assim, ele vomita um texto, e que só depois eu descobri que ele escreveu essa carta para o pai dele, e estava no material dele que nunca tinha sido publicado e que ele não queria que publicasse. Mas foi publicado depois que ele morreu, o Carta ao Pai. E, de fato, ele tinha um problema seríssimo de relacionamento com o pai dele, e a carta é muito forte, é um tapa na cara do pai. Uma carta que quase que é só uma... Né, é um único parágrafo imenso, um livro de um parágrafo, né, de tão blá. E isso foi muito importante também, ou seja, apoiou muito a personagem, inspirou muito o roteiro, esse livro do Kafka. Bom, acho que é isso, não temos, né, mais tempo. Muito obrigado. Hoje vemos os filmes de Thaís, amanhã vemos os filmes de Laís. Foi uma honra. Obrigado, queridas. Obrigado a todo mundo também que estava aqui.